Porque alguns dos que foram escolhidos se afastam da igreja, o que pode levar uma pessoa que experimentou o poder de Deus a se distanciar de sua casa espiritual. Em Hebreus 3:12, encontramos um alerta direto: cuidem-se, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração pecaminoso e incrédulo que os leve a se afastarem do Deus vivo. Essa escritura revela que o afastamento nem sempre acontece de uma só vez. Muitas vezes começa com pequenas rachaduras na fé, alimentadas por decepções, feridas não curadas e expectativas não atendidas. Hoje veremos como até os escolhidos podem perder o rumo, não por falta de chamado, mas por falta de raízes. Vamos mostrar como identificar as causas ocultas que esfriam o amor por Deus e o que fazer para voltar ao centro de sua vontade. Você está pronto para entender o que Deus reservou para você? Quando uma pessoa experimenta pela primeira vez o amor de Deus, algo dentro dela se transforma para sempre. Um fogo se acende, uma chama intensa que ilumina cada área de sua vida. As lágrimas fluem sem explicação, os louvores brotam com facilidade e o desejo de estar na casa de Deus é quase incontrolável. Muitos chamam isso de o primeiro amor, aquele momento glorioso em que tudo que é espiritual faz sentido e a comunhão com o Criador parece tão tangível quanto o ar que respiramos. Mas com o passar do tempo, algo acontece e a emoção diminui, a rotina se instala e o que antes era motivo de alegria profunda começa a parecer apenas mais uma obrigação. O coração esfria sem que a pessoa perceba e um dia, sem saber como, ela já não está mais lá. Esse processo não acontece de repente. É tão sutil que muitas vezes passa despercebido até que a distância de Deus e da igreja se torna um abismo. Em Apocalipse 2:4, o Senhor dirige uma palavra dura à igreja de Éfeso. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Essa declaração não fala de uma rebelião aberta ou de uma apostasia evidente. Fala de uma perda silenciosa, de uma desconexão emocional e espiritual que ocorre mesmo quando as pessoas continuam frequentando os cultos, servindo e mantendo uma aparência de devoção. Mas o coração já não está mais lá. Muitos dos escolhidos, aqueles que foram separados por Deus antes mesmo de nascerem, passam por essa fase sem compreender sua gravidade. Acham que é normal sentir desânimo. Às vezes pensam que é apenas uma temporada. Mas por trás dessa apatia pode estar escondida uma das estratégias mais eficazes do inimigo: esfriar o fogo do Espírito pouco a pouco até apagá-lo por completo. Em 2 Timóteo 1:6, Paulo diz ao seu discípulo: por isso te aconselho que reavives o fogo do dom de Deus que há em ti. Esse alerta mostra que o fogo pode se apagar se não for alimentado. Um fogo sem lenha se extingue, e um coração sem comunhão seca. Conheço pessoas que foram verdadeiramente tocadas pelo Espírito de Deus. Pessoas que profetizavam com poder, que choravam em cada oração, que erguiam as mãos com uma paixão que contagiava todos ao redor. E hoje, quando as vejo, mal resta um reflexo do que foram. Já não oram, não se reúnem, não falam de Deus. Quando pergunto o que aconteceu, as respostas são vagas. Me afastei sem perceber. Comecei a trabalhar muito. Me decepcionei com algumas coisas. Senti que não era mais a mesma coisa. Mas se cavarmos mais fundo, sempre há uma raiz. Elas deixaram de alimentar sua relação com Deus. O fogo do primeiro amor não se mantém sozinho. A emoção inicial não é suficiente para sustentar uma vida espiritual firme. Assim como numa relação humana é necessário cultivar a conexão diariamente, com Deus também é assim. Jesus disse em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. Essa declaração é mais do que um alerta. É um convite para permanecer, para não soltarmos, para não descuidarmos dessa intimidade que nos transforma desde o mais profundo. Mas quando a oração se torna esporádica, quando a Bíblia vira um enfeite na estante, quando a adoração é substituída por entretenimento, o coração começa a se afastar, mesmo que os pés ainda estejam na igreja. Há uma parábola que ilustra isso de maneira poderosa. Em Mateus 25, Jesus conta a história das 10 virgens. Todas faziam parte do mesmo grupo, todas esperavam o noivo, todas tinham lâmpadas, mas apenas 5 levaram azeite extra. As outras 5, quando chegou o momento crucial, perceberam que suas lâmpadas haviam se apagado. O azeite representa a presença do Espírito Santo.
a intimidade com Deus, a comunhão constante. Aquelas que não se prepararam foram excluídas, não por serem más, mas por terem se descuidado e não protegerem seu fogo. Assim acontece com muitos escolhidos: começam bem, mas não perseveram. Iniciam com paixão, mas não cultivam profundidade. E quando chegam os momentos de escuridão, percebem que não têm o suficiente para se manterem firmes. Em meu caminhar, vi jovens inflamados por Deus que enchiam auditórios com seus testemunhos e hoje se refugiam em ideologias que negam seu Salvador. Vi mulheres de oração que clamavam por horas e hoje vivem desconectadas, presas em rotinas vazias. O que aconteceu com eles? Perderam seu chamado? Deus os rejeitou? Não. Mas seu fogo se apagou porque não o protegeram, porque confiaram na emoção inicial e descuidaram a disciplina do crescimento. O apóstolo Paulo explica isso com clareza em Gálatas 3:3. Sois vós tão insensatos, que tendo começado no Espírito, quereis agora vos aperfeiçoar na carne? Esse versículo nos confronta com uma verdade: o início glorioso não garante um final vitorioso, se não aprendermos a permanecer no Espírito. O primeiro amor precisa ser cultivado com intenção. Não basta sentir, é preciso perseverar. Em Hebreus 10:36, somos exortados: porque necessitais de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Muitos se afastam não porque deixam de crer, mas porque deixam de insistir. O cansaço, a frustração, as distrações do mundo, tudo conspira para apagar o fogo. E se não houver vigilância, o escolhido acaba mais longe da igreja do que jamais imaginou. Jesus, em sua passagem pela terra, testemunhou esse tipo de abandono. Em João 6, após ensinar palavras profundas e desafiadoras, muitos de seus discípulos lhe deram as costas. O versículo 66 diz: desde então, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e já não andavam com ele. Não eram curiosos ou simpatizantes. Eram discípulos. Haviam caminhado com ele, ouvido suas palavras, visto seus milagres. Mas quando a mensagem deixou de ser fácil de digerir, quando a emoção foi substituída por exigência, decidiram se afastar. Assim acontece com muitos hoje. Enquanto tudo é novo, emocionante e sentimental, há presença constante. Mas quando Deus começa a pedir profundidade, caráter e maturidade, o interesse se desvanece. É importante entender que Deus não nos chama a uma experiência emocional passageira. Ele nos chama a uma relação viva, sustentada e firme. E isso requer esforço, constância e renúncia. A fé não é um evento, é um caminho. E nesse caminho haverá momentos em que não sentiremos nada, em que não haverá lágrimas, em que a adoração não parecerá mover nada. Mas é nesses momentos que o amor verdadeiro é provado, não quando tudo é evidente, mas quando seguir a Cristo exige convicção acima da emoção. A igreja não é perfeita, e muitos escolhidos se esfriam porque idealizaram a comunidade de fé, esperavam perfeição, amor constante, atenção sem limites. E quando não encontraram isso, sentiram-se frustrados. Mas a igreja nunca foi o destino, ela é o meio. O destino é Cristo. E embora a comunidade possa falhar, ele nunca falha. O Salmo 73:26 nos lembra: desfalece-me a carne e o coração, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Aferrar-se a essa verdade é o que mantém o fogo aceso, mesmo quando tudo ao redor parece escuro. Já conversei com pessoas que me dizem: não sinto mais o que sentia antes. E sempre respondo o mesmo: o amor maduro não se baseia em sentimentos, mas em decisão. Deus não busca devotos emocionais, Ele busca discípulos comprometidos. E esse compromisso implica segui-lo mesmo quando a alma parece vazia. Quando Davi enfrentou seus momentos mais sombrios, não deixou de louvar. No Salmo 42:5, ele questionava: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Essa é a atitude que mantém o fogo vivo. Muitos dos escolhidos que hoje estão distantes não se afastaram porque quiseram. Afastaram-se porque não sabiam como se manter.
Ninguém lhes ensinou que após a emoção vem a edificação, que após o encontro vem a construção diária. Que seguir a Cristo implica cruz, não apenas glória. Jesus mesmo disse em Lucas 9:23, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Essa é a verdade que muitos nunca ouviram. E quando o peso do compromisso chegou, optaram por se afastar. Mas nem tudo está perdido. Se você está lendo isso e sente que seu fogo se apagou, há esperança. Deus não terminou com você. Ele não esqueceu seu chamado. O fogo pode voltar a arder, o Espírito Santo pode soprar novamente sobre as brasas do seu coração. Você só precisa voltar, não às emoções do passado, mas à comunhão diária, à palavra, à oração, ao quebrantamento sincero. O mesmo Deus que te chamou é fiel para te restaurar. Em Isaías 42:3, há uma promessa que se cumpre repetidamente: não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Se ainda há um pouco de fumaça, se ainda há uma faísca, ele pode te acender novamente. O primeiro amor não é uma fase, é uma escolha constante. E os escolhidos não foram chamados a viver de lembranças, mas de uma relação contínua. Embora o caminho tenha sido duro, embora o fogo pareça extinto, se você decidir voltar, se decidir permanecer, verá como Deus volta a te usar, a te falar, a te mover. Porque quando o escolhido retorna, o céu se comove e a história é reescrita com glória. A dor que nasce dentro da igreja não é qualquer dor. Tem uma profundidade diferente, uma marca que não se vê à primeira vista, mas que penetra fundo na alma. Quando as feridas vêm do mundo, o crente sabe como reagir, mas quando a ferida vem daqueles que oram com você, que cantam com você, que dizem te amar com o amor de Cristo, o golpe se torna mais difícil de entender. A traição espiritual deixa cicatrizes que muitas vezes se disfarçam de indiferença, mas no fundo são gritos silenciosos de um coração partido que não sabe como continuar amando onde foi ferido. Esse tipo de dor tem sido uma das causas mais poderosas pelas quais os escolhidos se afastam da igreja. Não porque deixaram de crer em Deus, mas porque já não confiam em seu povo. Jesus viveu isso. Foi traído com um beijo e, embora soubesse o que ia acontecer, não deixa de ser impactante que um dos seus, um dos 12, aquele que compartilhava o pão e ouvia cada ensino, fosse o instrumento da entrega. Lucas 22:48 registra a cena. Então Jesus lhe disse: Judas, com um beijo entregas o Filho do Homem. Esse tipo de traição tão íntima, tão próxima, não é diferente do que muitos experimentam dentro do corpo de Cristo. Pessoas que confiaram em seus líderes, que abriram o coração em busca de ajuda, que serviram com paixão apenas para serem silenciadas, ignoradas, julgadas ou expostas. A ferida que vem de dentro dói com uma intensidade diferente porque desarma as defesas espirituais. Em Zacarias 3:6, uma profecia reflete essa realidade. E, se alguém lhe perguntar que feridas são essas em tuas mãos, ele responderá: fui ferido na casa dos meus amigos. Ser ferido na casa dos amigos é um golpe na alma. É sentir-se traído no lugar onde deveria haver consolo, restauração, verdade. E embora essas feridas não devam ser motivo para abandonar Deus, para muitos são, porque embora Deus não falhe, aqueles que o representam às vezes falham. E quando isso acontece, a confusão toma conta do coração. Há quem tenha chegado ao templo buscando cura, mas saiu com mais peso do que trouxe. Buscaram consolo e receberam julgamento. Esperavam misericórdia e encontraram legalismo. O que deveria ser um hospital para a alma virou um tribunal. E essas experiências, embora não invalidem a verdade da fé, obscurecem a percepção de Deus no coração dos feridos. Eles se perguntam: como é possível que o amor de Deus habite em pessoas que ferem tão facilmente? Questionam se vale a pena continuar pertencendo a um corpo onde se sentiram invisíveis ou descartados. Em Ezequiel 34, Deus levanta uma palavra dura contra os pastores de Israel. Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar o rebanho? E continua no versículo 4. Não fortalecestes as fracas, não curastes as doentes, não vendastes as quebradas, não fizestes voltar as desgarradas, nem buscastes as perdidas,
mas dominaste sobre elas com dureza e violência. Essa denúncia mostra que o Senhor não é indiferente ao abuso espiritual. Ele vê quando suas ovelhas são maltratadas por aqueles que deveriam cuidar delas, e promete julgamento para esses líderes infiéis. Mas também é um convite para que o ferido entenda que seu sofrimento não passou despercebido. Deus está ciente e não permaneceu em silêncio diante da injustiça. Ainda assim, quando a ferida está fresca, o mais fácil é fugir, afastar-se do templo, parar de responder mensagens, silenciar a voz que insiste em voltar. Surge uma desconexão emocional que nem sempre é reconhecida como tal. O coração se endurece, não como um ato de rebelião, mas como um mecanismo de defesa. Prefere-se a distância a arriscar outra ferida. Mas esse afastamento progressivo acaba afetando a vida espiritual de forma inevitável. A fé que antes florescia em comunidade começa a murchar na solidão. O que era uma fonte de vida agora vira uma lembrança dolorosa. E a alma, criada para viver em comunhão, começa a se sentir vazia. Hebreus 12:15 nos adverte: cuidando diligentemente para que ninguém se prive da graça de Deus, e para que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos sejam contaminados. A amargura é como um veneno que não afeta apenas quem a guarda, mas se espalha e contamina. E muitas vezes, essa raiz se forma a partir de uma ferida mal processada. Quando a dor não é tratada diante de Deus, transforma-se em ressentimento. Quando a injustiça não é entregue em oração, vira argumento para se afastar. E quando o coração ferido não é curado, acaba justificando sua desconexão como se fosse um ato de dignidade espiritual. Mas não há cura fora da presença de Deus. E embora a igreja tenha sido o lugar da ferida, também é o lugar onde a restauração pode começar, porque em meio à sua imperfeição, Deus continua usando seu corpo para ministrar graça. Em 2 Coríntios 5:18 lemos que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Esse chamado não é apenas para o mundo, mas também dentro do corpo. Onde houve divisão, deve haver restauração. Onde houve rejeição, deve haver abraço. E embora nem todos pratiquem esse chamado, o design original permanece. Muitos escolhidos não se afastam porque querem abandonar Deus. Afastam-se porque não encontraram espaço para sua dor dentro do sistema religioso, porque suas perguntas foram ignoradas, porque seu processo foi minimizado, porque sua autenticidade foi rotulada como rebelião. Mas Deus conhece o fundo de cada coração. Ele sabe quando alguém se afasta por ferida, não por pecado. Sabe quando a frieza é consequência do abandono, não do desinteresse. Por isso, em seu amor, ele não para de buscar. Como o bom pastor que deixa as 99 para ir atrás de uma, ele continua estendendo sua voz aos que se foram, dizendo: vem, ainda há lugar. Em Lucas 15, Jesus conta a história do filho que decidiu se afastar da casa do pai. Embora a parábola destaque seu retorno, não podemos ignorar o que o levou a partir. Ele não se foi porque odiava o pai, mas porque achava que seria melhor viver longe. Muitos escolhidos sentem o mesmo, não odeiam Deus, mas acreditam que podem viver melhor sem o peso da estrutura eclesiástica que os feriu. No entanto, a fome chega, a necessidade espiritual retorna, e em meio à dor desperta o desejo de voltar. Mas para que haja retorno é preciso haver espaço. E para que haja espaço é preciso haver graça. Não uma graça barata, mas a graça que restaura sem minimizar o dano. A restauração não começa com o esquecimento, começa com o reconhecimento. Deus não pede ao ferido que finja que nada aconteceu. Ele pede que entregue sua carga. Em Mateus 11:28, Jesus disse: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos farei descansar. Esse chamado é para todos, mas especialmente para aqueles que foram feridos na casa do Pai. Ele promete descanso, não porque as circunstâncias mudem imediatamente, mas porque sua presença cura o que ninguém mais pode curar. Em Jeremias 30:17, encontramos uma promessa que permanece vigente. Pois te restaurarei a saúde e curarei as tuas feridas, diz o Senhor, porque te chamaram de rejeitada, dizendo: esta é Sião, de quem ninguém se lembra. Mesmo quando outros fecharam as portas, Deus abre a sua.
Mesmo quando outros esqueceram, Deus se lembra. E embora a rejeição tenha deixado uma marca profunda, seu amor pode restaurar a identidade perdida. Voltar à igreja não significa retornar ao mesmo lugar onde se foi ferido. Às vezes, implica encontrar uma nova comunidade, mas acima de tudo significa reconciliar-se com o design de Deus. Porque embora a instituição falhe, o corpo de Cristo continua sendo o plano de Deus para manifestar sua glória na terra. Efésios 4:16 diz que todo o corpo bem ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O crescimento espiritual não acontece no isolamento. Acontece na comunidade, uma comunidade imperfeita, mas necessária. O chamado de Deus para os escolhidos não muda por causa de uma ferida. Seu plano permanece firme. E embora a dor tenha silenciado a voz por um tempo, ele continua falando, esperando, preparando o terreno para o retorno. Porque onde o homem falhou, Deus não falhou. E onde houve decepção, ele quer trazer revelação, não sobre uma estrutura, mas sobre seu amor inabalável. Porque além da ferida, além do silêncio, além do distanciamento, ainda há um lugar na casa do Pai. O chamado de Deus é real, e muitos o sentem com força desde os primeiros passos na fé. Há uma clareza profunda, uma certeza de terem sido tocados, separados, marcados para algo maior. Mas esse chamado, embora autêntico, precisa de fundamentos. Sem raízes firmes, até os escolhidos mais apaixonados podem acabar se afastando, não porque perderam o propósito, mas porque nunca aprenderam a sustentá-lo. É como uma árvore sem raízes em solo firme. Pode crescer rápido, mas na primeira tempestade cai. Assim acontece com aqueles cuja fé foi construída sobre emoção, mas não sobre formação. Jesus expressou isso com precisão em Mateus 13, ao falar da semente que caiu em solo pedregoso. Não tinha raiz, mas era de pouca duração, e sobrevindo a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. Essa semente representa muitos que recebem a palavra com alegria, que choram no altar, que testificam com fervor, mas que não foram discipulados. Não conhecem as Escrituras, não entendem a doutrina, não foram instruídos na profundidade do caráter cristão. E quando chegam as provações, não têm com o que resistir. O entusiasmo não basta. A fé precisa de estrutura, e sem ela o peso do chamado se torna insuportável. O profeta Oseias já denunciava isso ao dizer: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Oseias 4:6. Não é que Deus não os tivesse chamado, é que não foram formados. E sem formação o chamado se desfoca até se perder. Em Hebreus 5 o autor expressa uma queixa profunda contra aqueles que, apesar do tempo, ainda não amadureceram. No versículo 12 ele diz: quando pelo tempo devíeis ser mestres, ainda tendes necessidade de que se vos ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos tornastes tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Esse estado de imaturidade espiritual não é apenas uma deficiência pessoal. É também o reflexo de um sistema que muitas vezes prioriza o espetáculo sobre a edificação. Celebra-se o dom, mas ignora-se o caráter. Aplaude-se o carisma, mas descuida-se a raiz doutrinária. E quando isso acontece, a queda é inevitável. O processo de discipulado é lento, intencional, exigente. Não é popular, não atrai multidões, mas é imprescindível. Sem ele, os escolhidos não sabem como responder ao sofrimento, como discernir entre verdade e erro, como perseverar quando as emoções desaparecem. Em 2 Timóteo 3:16-17, Paulo afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, plenamente preparado para toda boa obra. Essa preparação não acontece automaticamente. Requer estudo, meditação, confronto e orientação espiritual. Sem esses elementos, a fé se torna uma experiência frágil que pode ser derrubada por uma crise, uma decepção ou uma falsa doutrina.
Muitos escolhidos se afastaram da igreja não porque quisessem pecar, mas porque não souberam como se manter de pé. Não conheciam o poder da oração constante, a disciplina do jejum, a importância da comunhão, a necessidade de conselhos sábios. Pensavam que sentir era suficiente, que a paixão bastava. Mas a realidade espiritual é mais complexa. A guerra espiritual é real, e quem não foi treinado não consegue resistir. Efésios 6:11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as ciladas do diabo. Essa armadura não é herdada, é aprendida, forjada dia a dia na intimidade com Deus, no conhecimento de sua palavra, na obediência prática. Quando essa formação falta, até o mais fervoroso pode ser vencido. Jesus passou 30 anos se preparando para um ministério que durou apenas 3. Não havia pressa, não havia apressar, não havia improvisação. Ele foi formado na obediência, no conhecimento, no silêncio. Hebreus 5:8 declara que, embora fosse filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Essa é uma lição poderosa para todo escolhido. O chamado não é apenas para fazer, é para ser. E ser conforme Cristo requer tempo, disciplina e formação. Sem esse processo, a fé se torna vulnerável, exposta, superficial. Um dos grandes erros do corpo de Cristo tem sido substituir o discipulado por eventos. Acreditamos que uma conferência pode suprir anos de formação, que uma experiência intensa pode substituir a meditação constante. Mas o reino não se constrói sobre impressões momentâneas, e sim sobre fundamentos sólidos. Paulo entendia isso, por isso escreveu em 1 Coríntios 3, 10, 11: Eu, como sábio construtor, lancei o fundamento e outro edifica sobre ele. Cada um, porém, veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. O fundamento não é uma emoção, é uma pessoa, não é um evento, é uma vida. E conhecer a Cristo não é um instante, é um caminhar diário. Quando esse caminhar não é ensinado, o resultado é um exército de escolhidos confusos, inseguros, feridos pela própria ignorância. Muitos começam a misturar ideias, a adotar pensamentos contrários à fé, a justificar suas decisões com argumentos que soam espirituais, mas carecem de base bíblica. A falta de formação os torna presas fáceis. Em Efésios 4:14, Paulo adverte sobre aqueles que são levados por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Essa instabilidade é consequência direta de uma fé sem fundamentos. E quando essa fé vacila, o próximo passo é o afastamento. Não é coincidência que os apóstolos dedicassem tanto tempo ao ensino. O próprio Jesus, após ressuscitar, não começou com milagres, mas com exposição bíblica. No caminho de Emaús, conforme Lucas 24, ele caminhou com 2 discípulos tristes e, em vez de fazer uma demonstração gloriosa, começou a explicar as Escrituras, desde Moisés até os profetas. O texto diz que os corações deles ardiam enquanto ele falava, não por um milagre, mas pela revelação. Esse ardor é o que sustenta a longo prazo, não o que vem de um ambiente emocional, mas o que nasce do entendimento espiritual. A formação não é opcional, é o alicerce que permite que o chamado floresça. É o alimento que mantém o espírito vivo em meio à seca. É a lâmpada que guia quando tudo ao redor parece escuro. O Salmo 119 e 105 expressa isso com clareza. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quando essa lâmpada não está presente, o caminho se torna incerto. E muitos dos escolhidos que hoje estão distantes, estão assim porque caminharam no escuro, porque não lhes foi ensinado como discernir, porque não souberam interpretar os tempos, porque ninguém os tomou pela mão para levá-los além das primeiras experiências. A igreja tem uma responsabilidade inegável: formar, não entreter, não emocionar, mas edificar, porque apenas a formação permite que o escolhido amadureça, resista, cresça e cumpra seu propósito. Em Colossenses 1:28, Paulo diz: a quem anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus.
Esse é o padrão, não a popularidade, não a aparência, mas a perfeição em Cristo. E para alcançá-la, é necessário ensinar, corrigir, confrontar, edificar. O afastamento dos escolhidos nem sempre é uma renúncia consciente. Muitas vezes é o resultado de uma edificação deficiente. Um prédio mal construído não se revela nos dias de sol, mas no meio da tempestade. E as tempestades chegam, as crises chegam, as perguntas difíceis chegam. E quando o único recurso é a emoção, não há respostas, apenas frustração, vazio, uma fé que parece insuficiente. Então o coração se cansa, a mente se confunde, e os pés se afastam, não por falta de amor, mas por falta de raízes. A raiz é o que sustenta quando tudo treme, é o que alimenta quando não há fruto, é o que permanece quando o visível desaparece. E essa raiz só se forma na intimidade, na escritura, no discipulado constante. Deus não chama uma emoção passageira, Ele chama uma transformação permanente. E essa transformação começa de dentro. Romanos 12:2 declara: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente não se renova com eventos, mas com verdade. E essa verdade é formada, ensinada, vivida. Para que os escolhidos não se afastem, precisam de mais do que um chamado. Precisam ser preparados. Precisam conhecer profundamente o Deus que os chamou, não apenas pela experiência, mas pela verdade revelada. Porque o inimigo não ataca apenas com tentação, ele ataca com confusão. E onde não há clareza doutrinária, há terreno fértil para a mentira. Quando a igreja retorna ao seu fundamento, quando volta a edificar com verdade, os escolhidos encontram direção. O fogo se reacende, mas não com emoções voláteis, e sim com convicções profundas. O coração se fortalece, não com aplausos, mas com certezas. E a alma permanece firme, não pela pressão do ambiente, mas pelo enraizamento em Cristo. Essa é a chave, não basta nascer de novo. É preciso crescer, não basta ser chamado. É preciso ser formado. Só assim o escolhido permanece. Só assim, mesmo que venham as tempestades, o edifício não cai. Só assim a igreja se torna o que foi chamada a ser o pilar e baluarte da verdade. Um dos maiores enganos que silenciosamente entrou no coração de muitos escolhidos é a crença de que podem seguir a Deus sem a necessidade de se congregar. Eles se convencem de que a comunhão íntima com o Pai é suficiente e que a igreja, com suas estruturas, imperfeições e exigências, é um obstáculo desnecessário. Assim, pouco a pouco, deslizam para uma espiritualidade isolada, sem perceber que o design de Deus nunca foi individualista. Desde o princípio, o plano divino foi formar um corpo, não membros soltos. Em 1 Coríntios 12:27, o apóstolo Paulo declara: vós, pois, sois o corpo de Cristo, e cada um individualmente é membro desse corpo. O corpo só funciona se estiver unido. Uma parte separada pode manter sua forma por um tempo, mas sem conexão inevitavelmente morre. Essa autossuficiência espiritual é um espejismo atraente, especialmente para quem foi ferido, desiludido ou saturado pelo sistema religioso. Eles querem preservar a fé, mas à sua maneira. Desejam ouvir a voz de Deus, mas em seus próprios termos. E nesse esforço para se proteger, acabam se isolando do que os mantém vivos. O inimigo nem sempre ataca frontalmente. Às vezes, suas estratégias são sutis. Se não pode destruir a fé, ele buscará desconectá-la da fonte de nutrição. Um crente afastado da comunidade não apenas perde cobertura, perde também direção. Provérbios 18:1 adverte: o que se isola busca o seu próprio desejo, contra todo conselho se insurge. Essa separação, percebida como autonomia, é na verdade um afastamento do design divino. No Antigo Testamento, toda vez que o povo de Israel se afastava da congregação, terminava em confusão, idolatria e queda. A tribo, o acampamento, o tabernáculo, tudo foi projetado para viverem juntos, caminharem juntos, adorarem juntos. Mesmo no Novo Testamento, quando os primeiros crentes foram cheios do Espírito Santo, não se dispersaram individualmente. Reuniram-se em comunhão diária,
partindo o pão e orando em unidade. Atos 2:44 diz: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Esse modelo não era uma escolha cultural, era uma necessidade espiritual. Com o passar do tempo, a ideia de congregar-se é cada vez mais vista como uma opção, não como uma convicção. Valoriza-se mais o acesso ao conteúdo espiritual do que a participação na comunidade. A mensagem pode ser ouvida de casa, a pregação pode ser vista em diferido, a adoração pode ser apreciada com fones de ouvido. Mas o corpo não se edifica por transmissão, ele se edifica pelo contato. Hebreus 10:25 diz com clareza: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. A urgência desse mandato não tem a ver com uma agenda humana, mas com uma preparação espiritual. O dia do Senhor se aproxima, e o isolamento espiritual não é uma opção segura. O argumento mais comum para justificar essa autossuficiência é a experiência pessoal com Deus. Afirma-se que, enquanto houver oração, leitura bíblica e boas intenções, não é necessário pertencer a uma igreja. No entanto, a Escritura nunca apresenta o crente como uma ilha. Ele está sempre inserido numa comunidade de fé. A correção, a edificação, o serviço mútuo, a intercessão coletiva, o ministério dos dons, tudo isso só se ativa plenamente na comunidade. Efésios 4:16 expressa isso com força, de quem todo o corpo bem ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. O crescimento em amor não acontece no isolamento, acontece na fricção e na unidade do corpo. A autossuficiência espiritual também produz outro efeito nocivo, uma fé que não presta contas. Quando não há comunidade, não há correção. Quando não há pastoreio, não há direção. Quando não há irmãos, não há exortação. O crente se torna juiz de seu próprio caminho, selecionando o que deseja obedecer e justificando o que prefere omitir. Mas a verdadeira maturidade espiritual não se mede pelo que se sabe, mas pela disposição de ser moldado por outros. Provérbios 27:17 ilustra isso. Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia o rosto do seu amigo. Sem essa confrontação saudável, a fé se torna individualista e estéril. Deus nunca abençoou a desconexão do corpo. Mesmo os profetas, chamados a missões solitárias, retornavam ao povo. Até João Batista, que pregava no deserto, preparava o caminho para uma comunidade renovada. E Jesus, embora pudesse ter cumprido sua missão sem apoio humano, escolheu formar um grupo, ensiná-los, viver com eles e dar-lhes um modelo de comunidade. Em João 17, durante sua oração sacerdotal, ele clamou ao Pai, para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. 21. A unidade não era uma estratégia, era parte da glória divina. O isolamento prolongado, mesmo que disfarçado de espiritualidade, acaba gerando fraqueza. A fé se torna subjetiva, centrada em percepções, emoções e convicções pessoais. Não há mais filtro, não há direção pastoral, não há alinhamento com o corpo. Isso cria um terreno fértil para o erro, para a confusão doutrinária e para a autocomplacência. A palavra de Deus sem o equilíbrio da comunidade pode ser mal interpretada. Até o inimigo usou as Escrituras para tentar Jesus no deserto. E foi exatamente o conhecimento correto e o discernimento que permitiram resistir. Mas muitos, estando sozinhos, não têm com quem confrontar o que acreditam estar recebendo e assim podem se desviar convencidos de que estão seguindo a voz de Deus, quando na verdade seguem apenas a própria voz. O afastamento progressivo da igreja nem sempre começa com uma decisão radical. Às vezes, inicia com pequenas desculpas, com momentos em que a ausência é justificada, com raciocínios que parecem válidos, mas que lentamente estabelecem um padrão de distanciamento. O coração começa a se endurecer diante da exortação, a se incomodar com a correção, a preferir o conforto do anonimato. E sem perceber, o escolhido que antes ansiava por servir, ensinar e estar presente agora se sente mais à vontade na distância. Não é uma questão de hábito, é uma questão de design.
Deus projetou a vida cristã para ser vivida em corpo. Não é possível se desenvolver plenamente como crente sem a interação contínua com outros crentes. Até o fruto do Espírito descrito em Gálatas 5 se manifesta em relação aos outros: amor, paciência, benignidade e mansidão. Todos requerem contexto, interação, fricção. Não podem ser plenamente exercitados na solidão. A vida cristã não se resume a receber, mas a dar. E esse dar precisa de comunidade. Quem foi chamado por Deus não pode viver uma fé solitária e esperar prosperar. Não importa quão profunda seja a revelação pessoal. Sem comunhão ela perde força. O corpo precisa de todos os seus membros, e cada membro precisa do corpo. Romanos 12, 4, 5 afirma: porque assim como em um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, sendo muitos, somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. O linguagem é claro, não somos independentes, somos interdependentes. E essa interdependência não enfraquece e fortalece. Voltar à igreja nem sempre é fácil, especialmente quando houve decepções ou conflitos. Mas o chamado não se cancela pelas falhas humanas. A instrução bíblica permanece. Congregar-se não é uma sugestão, é uma necessidade vital. O inimigo sabe disso, por isso empurra para o isolamento, porque uma ovelha sozinha é mais vulnerável. Uma ovelha desconectada do redil ouve a voz do pastor com menos clareza, e uma ovelha sem rebanho perde a direção. João 10, 27 lembra: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Mas para seguir é preciso estar perto, para obedecer é preciso ouvir, e para ouvir é preciso permanecer no ambiente onde sua voz é alimentada e confirmada. A restauração do corpo começa com a restauração do valor da comunidade. Não se trata de idealizar a igreja, mas de entender que seu propósito transcende a imperfeição humana. A igreja é o lugar onde os dons se ativam, onde as cargas são compartilhadas, onde a fé se fortalece. É o lugar onde os escolhidos encontram direção, cobertura, propósito. Mesmo com seus erros, ela continua sendo o plano de Deus para esta geração. A autossuficiência espiritual promete liberdade, mas prende na solidão. Oferece independência, mas corta a conexão. Promete profundidade, mas nega a comunhão. E sem comunhão, não há crescimento. Sem corpo, não há função. Sem igreja, não há igreja. O chamado de Deus é pessoal, mas nunca é privado. Está sempre conectado a uma comunidade, a um corpo, a uma missão coletiva. E só quando o escolhido entende isso, ele pode permanecer firme, resistir ao engano do isolamento, superar o espejismo de uma fé sem corpo e florescer, não em solidão, mas em unidade com os outros. Os escolhidos não são imunes à batalha espiritual, pelo contrário, seu chamado os torna alvos constantes do inimigo. Há uma guerra silenciosa que se trava além do visível, uma confrontação que não se mede em forças humanas, mas em resistências internas, em ataques sutis, em pressões invisíveis que buscam desviá-los do caminho. O inimigo conhece o valor de quem foi separado por Deus. Ele sabe que, se conseguir derrubar um deles, não afetará apenas uma vida, mas tudo o que essa vida impactaria. Por isso, lança seus dardos com precisão, mirando não apenas o pecado evidente, mas o desânimo, o desgaste, a dúvida que se instala sem alarde e começa a corroer por dentro. A Escritura não esconde essa realidade. Em Efésios 6:12, declara-se: porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa luta não é teórica, é real. Manifesta-se em pensamentos que paralisam, em cargas que esgotam, em ataques que não se explicam humanamente, mas desgastam profundamente. E muitas vezes aqueles que mostravam mais fervor, que se entregavam com mais intensidade, são os que cedem mais rápido, não porque perderam a fé, mas porque a batalha se tornou intensa demais para enfrentá-la sem cobertura e alimento espiritual constante. Há momentos em que o inimigo não precisa que o escolhido caia em um pecado escandaloso.
Basta fazê-lo duvidar de seu chamado, cansá-lo emocionalmente, enchê-lo de culpa por não alcançar suas próprias expectativas. Nesses momentos, a confusão substitui a clareza, o impulso dá lugar à inércia e a paixão se apaga lentamente. O coração que ardia agora parece neutro, a boca que proclamava agora silência, e embora ainda se creia em Deus, a chama do propósito começa a se extinguir. O inimigo sabe que o cansaço pode ser tão letal quanto o pecado. Por isso ataca sem descanso, porque não busca apenas fazer tropeçar, busca anular. E 1 Pedro 5:8. A advertência é direta: sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge procurando a quem devorar. Não se trata de um simples desvio, é uma intenção de destruição. E quem foi chamado para servir, liderar, influenciar está no centro desse radar. O inimigo não perde tempo com quem já está distante. Seu interesse está nos que representam uma ameaça ao seu reino. Aqueles que, se permanecerem firmes, resgatarão outros, libertarão territórios, pregarão com poder. Por isso, sua estratégia é eliminar sua influência desde dentro, através do desânimo, da confusão, do isolamento e do desgaste espiritual. Até Jesus, sendo perfeito, enfrentou o ataque direto do inimigo no deserto. Mateus 4 descreve como, após 40 dias de jejum, o diabo se aproximou para tentar não com coisas grosseiras, mas com distorções sutis da verdade. O objetivo não era apenas tentar o Filho de Deus, era fazê-lo duvidar de sua identidade. Se és filho de Deus, foi a frase repetida. Essa é a raiz de muitos ataques que os escolhidos enfrentam: a dúvida sobre sua identidade espiritual. Eles começam a se perguntar se realmente foram chamados, se Deus ainda está com eles, se tem algo a oferecer. E nesse questionamento se enfraquecem, porque quem perde de vista sua identidade perde também o sentido de sua missão. O inimigo não pode mudar o chamado de Deus, mas pode tentar convencer o escolhido de que ele não é digno dele. Pode usar o passado para acusar, o presente para confundir, o futuro para intimidar. Pode ampliar os erros, distorcer as intenções, encher a mente com pensamentos que não vêm do céu. Por isso o apóstolo Paulo instruiu em 2 Coríntios 10:5 a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo, porque os pensamentos são o principal campo de batalha. E, se o inimigo consegue semear os seus, acaba colhendo afastamento, frieza e derrota espiritual. Muitos dos que hoje estão distantes começaram a se afastar não por uma decisão frontal, mas por um desgaste acumulado. Não foram vencidos de um só golpe, mas enfraquecidos lentamente até não terem mais forças para se manter. A oração foi diminuindo, a palavra já não falava como antes, a adoração se tornou mecânica, e sem perceber a alma foi adormecendo. Nesse estado, os ataques se tornaram mais eficazes, mais precisos, e o que parecia uma pausa terminou sendo uma desconexão profunda. O inimigo não precisa que o escolhido se declare em rebelião. Basta que ele pare de avançar, que deixe de crer, que fique em ponto morto. Porque um chamado paralisado é tão inofensivo quanto um que nunca começou. Por isso, cada tentativa de se levantar é combatida. Cada passo rumo ao altar é interrompido. Cada desejo de voltar é obscurecido por pensamentos de vergonha, fracasso e inutilidade. Mas o inimigo não tem a última palavra. Seu poder não é absoluto, sua autoridade é limitada e sua influência só avança quando não há resistência. Tiago 4:7 estabelece a estratégia divina. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O poder do inimigo não prevalece onde há rendição genuína a Deus. Mas essa rendição não é automática. Implica reconhecer a batalha, entender o processo, identificar as mentiras e se agarrar à verdade. Implica voltar ao altar mesmo quando tudo dentro grita o contrário. Implica reclamar as promessas, mesmo quando a alma parece vazia. Porque a guerra espiritual não se vence com força humana. Vence-se com verdade, com fé, com permanência. A razão pela qual muitos escolhidos se afastaram não é porque não amavam a Deus. É porque não entenderam a magnitude da guerra que enfrentavam. Foram enviados ao campo de batalha sem a armadura completa, sem discernimento, sem intercessão constante.
E nesse estado o inimigo encontrou terreno fértil para semear confusão, desânimo e fadiga. Mas mesmo nesse estado Deus continua vendo um filho. Mesmo quando a chama se apagou, ele não para de chamar, porque sua eleição não se baseou no desempenho, mas em seu propósito eterno. E o que ele começa, ele termina. O chamado de Deus não expira com a queda, não se cancela com o afastamento, não se revoga com o silêncio. O que Deus falou sobre o escolhido permanece, mesmo que as circunstâncias gritem o contrário. Romanos 11:29 estabelece com clareza: porque os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. Essa verdade sustenta até o coração mais cansado, o espírito mais apagado, aquele que sente que sua distância rompeu o vínculo com o propósito divino. Embora tenha se afastado, embora não sinta mais o que o impulsionava, embora acredite que falhou de forma definitiva, o chamado permanece o mesmo. Deus não o apagou. Ele apenas espera que você volte a caminhar nele. Quando o escolhido se afasta, muitas vezes o faz convencido de que não há retorno possível. O peso da culpa, a acumulação de erros, a lembrança do que foi e já não é, tudo se torna uma barreira que impede imaginar um retorno. Mas nas Escrituras, vemos repetidamente o coração do pai que espera, que observa de longe, que reconhece seu filho, mesmo coberto de pó e fracasso. Lucas 15 mostra essa imagem com força. E estando ainda longe, seu pai o viu, e movido de compaixão, correu, lançou-se ao seu pescoço e o beijou vividores. Esse gesto não é simbólico, é uma declaração eterna da disposição de Deus para restaurar quem se desviou. A restauração não é um processo superficial. Implica enfrentar o que se perdeu, reconhecer o que foi descuidado e estar disposto a reconstruir. Mas tudo começa com o retorno, com esse primeiro passo rumo à casa do Pai. E embora nem sempre se sinta força para voltar, a fé não requer plenitude emocional, requer apenas obediência. Em Jeremias 3:22, ecoa o chamado divino: voltai, filhos rebeldes, e eu curarei as vossas rebeliões. A convite está aberto. Não importa quantas vezes tenha sido ouvido, nem quantas promessas tenham sido quebradas. Enquanto houver vida, há oportunidade de responder ao chamado novamente. A história de Pedro revela esse princípio com clareza. Aquele que negou o mestre no momento mais crítico não foi descartado. Jesus não o substituiu, não o expôs, não o condenou, ele o restaurou. João 21 mostra como, após sua ressurreição, o Senhor busca Pedro e faz uma pergunta que não carrega julgamento, mas propósito: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Essa pergunta não mirava seu erro, mas seu destino. Pedro não foi reduzido à sua falha, foi reafirmado em seu chamado. Apacenta as minhas ovelhas, disse o Senhor. A missão permanecia intacta. Assim é com cada escolhido que se afastou. Deus não esquece o que depositou, não ignora o potencial, não apaga as promessas. O inimigo quer convencer que não há mais oportunidade, mas a voz do céu continua dizendo: levanta-te e volta, ainda tenho planos contigo. Isaías 43:1 afirma com poder: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Essa pertença não muda com a queda, não se enfraquece com a distância, está selada pela graça. Voltar não significa retornar ao mesmo lugar físico, significa reativar-se na presença de Deus, reencontrar sua voz, recuperar o fogo, restaurar a obediência. Não há lugar tão distante que o Pai não possa alcançar. Não há queda tão profunda que sua mão não possa erguer, porque sua fidelidade não depende do estado do homem, mas de seu próprio caráter. E se ele disse que te escolheu, continua te esperando para que completes o que te confiou. Quando um escolhido se afasta, o que está em jogo não é apenas sua presença num lugar físico, mas o alinhamento com o design divino traçado antes da fundação do mundo. A igreja não é o destino final, mas é o ponto de encontro onde o chamado ganha corpo, onde a identidade se confirma, onde o que Deus disse começa a se manifestar com propósito. Afastar-se nem sempre é um ato de rebelião, às vezes é a consequência de uma batalha interna não compreendida, de um silêncio não acompanhado, de uma fé não afirmada a tempo. E ainda assim, o mais glorioso não é que um dia se caiu, mas que ainda se pode voltar a caminhar na direção certa.
A verdadeira restauração não consiste apenas em retomar práticas visíveis, mas em recuperar a sensibilidade espiritual, essa capacidade de reconhecer a voz de Deus em meio ao ruído, de discernir sua direção, mesmo quando o caminho parece coberto de incerteza. O inimigo quer prender o escolhido numa narrativa de perda definitiva, mas o céu fala no futuro. Deus não fica narrando o que aconteceu, Ele está escrevendo o que pode vir. Isaías 43, 18, 19 expressa isso. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz, porventura não a percebeis. Essa nova obra não depende da perfeição do passado, mas da disposição do presente. Deus não está buscando que o escolhido se torne outra pessoa para recebê-lo. Ele espera que você se reconheça como sempre foi, um filho, uma filha, separado com um propósito que transcende o erro. Não há glória em fingir que nada aconteceu. A glória está em se levantar, sabendo que apesar de tudo, o que ele plantou ainda está vivo. Filipenses 1:6 confirma com segurança: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Essa perfeição não é uma meta distante, é uma promessa ativa que se cumpre quando se retorna ao lugar de obediência. Cada passo de volta é parte do testemunho que Deus usará para alcançar outros. Porque o que o inimigo quis usar para deter, Deus transforma em plataforma. A ferida não é o fim da história. É o início de um relato redimido que impactará outros que também se sentiram distantes. Voltar não é repetir o passado, é escrever o futuro com uma profundidade que só o quebrantamento pode conceder. E nesse retorno, a igreja não é apenas um lugar de reunião. Torna-se a oficina onde o mestre restaura, o altar onde o fogo volta a arder, o corpo onde o chamado volta a pulsar com força. O tempo de estar distante acabou. O Pai continua esperando. O propósito permanece intacto. E o céu está pronto para reabrir o livro do seu destino. Porque quando um escolhido retorna, não apenas seu caminho é restaurado, o poder que estava detido é reativado, e todo o reino avança.